Até onde você iria para atingir seus desejos? O que você está disposto ou disposta a fazer para satisfazer sua ambição? Você seria capaz de matar para ter aquilo que tanto quer? Neste canal nós já falamos de muitos crimes que foram cometidos por causa da inveja, ódio, ciúme e até mesmo vingança. Mas a ambição, o desejo de ter seus sonhos realizados, também é um dos principais motivos que levam uma pessoa a cometer um crime, principalmente quando é desenfreada, desequilibrada e orientada por valores éticos questionáveis. Uma ambição desmedida leva à ganância, onde o desejo por riqueza, poder ou status social se torna algo insaciável. Isso pode levar a comportamentos egoístas, corrupção, manipulação e exploração de outros indivíduos e a falta de consideração pelos direitos e bem-estar das pessoas ao redor. E foi por esse caminho que a nossa protagonista do vídeo de hoje andou. Sem saber controlar sua ambição por uma simples vaga de emprego, uma jovem cometeu um crime bárbaro contra pessoas inocentes, impactando a vida de 3 famílias para sempre. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. O ano era 2005. Com 24 anos na época, Carolina de Paula Faria dos Santos vivia em Cubatão, na Baixada Santista. Era casada há 2 anos e estava no último ano do curso superior de administração de empresas. Por conta do seu curso, ela conseguiu um estágio em uma empresa brasileira do setor petroquímico chamada Petrococ. Ela ocupava o cargo de assistente de Mônica Tamer de Almeida, que era a tesoureira da empresa, e Carolina era vista como uma colaboradora capaz e prestativa. Mas o que ninguém sabia era que ela mantinha um relacionamento extraconjugal com um dos homens que comandava a empresa, o gerente de produção da empresa, Elcio Santana, de 42 anos, que também era casado. Como seu contrato de estágio estava terminando, em uma conversa informal, a Carolina perguntou a um colega como se fazia para ser efetivado na empresa. Inocentemente, o colega respondeu: só se alguém morrer para abrir uma vaga. O que era para ser interpretado como uma brincadeira foi recebido com seriedade por Carolina. Após o fim do seu contrato de estágio e sem ser efetivada, ela começou a planejar como voltaria para a empresa, agora em um cargo definitivo. Na mente doentia da Carolina, a forma mais óbvia de se fazer isso era se alguém saísse para sempre de lá. Como ela tinha experiência na empresa, seria óbvio que ela seria chamada para ocupar a vaga. Desta forma, ela começou a tramar o sequestro de Maria Aparecida, a esposa de seu ex-amante. Ex-amante porque, depois que a Carolina saiu da empresa, o Elcio cortou ligações com a ex-estagiária. As intenções da Carolina, na verdade, eram sequestrar a Maria Aparecida e tirar a vida dela, garantindo assim que ela nunca mais voltaria para a empresa. Para esse crime, ela teve o apoio de seu primo Rodolfo Queiroz dos Santos, de 25 anos, que por sua vez, a troco de uma recarga de celular, trouxe um amigo de 19 anos chamado Everton Moura Andrade para ajudá-los também. Porém, a tentativa de sequestro falhou e Maria Aparecida conseguiu identificar o carro, um Corsa, e anotar os 2 últimos números da placa. A vítima então fez um boletim de ocorrência. Infelizmente, a Carolina nunca contou a ninguém porque achava que sequestrar e tirar a vida da esposa do seu ex-amante a levaria de volta para a Petrococ. O que os policiais acreditam é que a Carolina talvez tenha pensado que sem a esposa, o Elcio se reaproximaria dela e lhe daria um cargo na empresa para ficarem mais tempo juntos. Mas pode ser que ela também queria apenas, de alguma forma, se vingar por ter sido abandonada.
Pouco depois do fim do estágio da Carolina, a Mônica Tamer, que era sua superior, também se afastou da empresa, mas para sua licença maternidade. Renata Borelli, de 24 anos, assumiu as funções de sua colega, e isso a fez ser o próximo alvo da ex-estagiária. Ao saber disso, a Carolina começou a pensar em uma maneira de assumir a posição da Renata, já que ela tinha trabalhado naquele setor. A única solução que ela encontrou foi uma que iria garantir que a Renata nunca mais fosse trabalhar. Em 18 de novembro de 2005, pouco depois das 4 horas da tarde, a Renata voltava de carro para casa em São Bernardo do Campo, e quando ela estava na estrada via Anchieta, que liga a capital paulista ao litoral, um carro Celta de cor verde ficou ao lado do seu carro na estrada e do banco de trás do Celta, 4 tiros foram disparados, sendo que um deles acertou o ombro da Renata. Depois disso, o Celta sumiu de sua vista. Machucada, a Renata foi até o hospital, onde fez uma queixa por tentativa de homicídio, sem conseguir identificar os autores. A Renata não sabia, mas o Celta Verde pertencia a uma prima da Carolina, que havia emprestado o carro para ela. Era a própria Carolina que dirigia o carro, onde ainda estavam a Islã Dionísio do Nascimento, de 25 anos, e Edson Siqueira dos Santos, de 24 anos. Ambos tinham envolvimento com tráfico de drogas e eram conhecidos do Rodolfo, o primo da Carolina que auxiliou na tentativa de sequestro da Maria Aparecida. Para cuidar de seus ferimentos, a Renata se afastou da empresa por meio de uma licença médica. Contudo, ela passou, via telefone, a receber ameaças de morte caso retornasse ao trabalho. Um mês após o atentado contra Renata, a Mônica voltou ao trabalho, mesmo tendo um recém-nascido em casa para cuidar. Uma das pessoas que visitou a Mônica e seu filho durante sua licença foi a Carolina, que nesta ocasião ficou sabendo do retorno de sua ex-chefe ao trabalho. Na manhã de 28 de dezembro de 2005, 10 dias após seu retorno ao trabalho, a Mônica resolveu dispensar a carona de seu marido e ir até o trabalho no ônibus fretado que a empresa disponibilizava para seus funcionários. Ela não sabia, mas a Carolina estava esperando por ela na rua de sua casa. Além dela, no mesmo Corsa utilizado no primeiro crime, estavam a Islã e Edson. Ao se aproximar do ponto de ônibus, a Mônica foi alvejada com 5 tiros que partiram do banco de trás do carro que se aproximou dela. De acordo com testemunhas, o carro era dirigido por uma mulher. A Mônica morreu ao dar entrada no Hospital Municipal de Santos e, além de um filho recém-nascido, ela também deixou para trás seu marido e uma filha de 4 anos. A polícia começou a investigar o caso, mas a linha de investigação era incerta, já que tanto Mônica quanto seu marido não tinham inimigos, amantes ou dívidas. Por uma incrível coincidência da vida, a escrevente da polícia de Santos, ao preencher a ficha da Mônica, notou que ela trabalhava na mesma empresa que sua sobrinha, a Renata Borelli, que também tinha sofrido aquele atentado a tiros poucos dias antes. Mesmo não acreditando que os dois casos tinham ligação, a polícia rastreou o telefone de onde partiram as ameaças de morte da Renata na tentativa de chegar a algum suspeito, e eles chegaram até o Rodolfo. O Rodolfo, percebendo a gravidade dos crimes em que estava envolvido, entregou todos os outros envolvidos no caso. A essa altura, a polícia também já tinha conseguido ligar o número da placa do carro anotado por Maria Aparecida ao veículo utilizado no assassinato da Mônica. Esse carro era um Corsa registrado no nome do marido da Carolina. Em 20 de janeiro de 2006, a Carolina foi presa pela polícia de São Bernardo, em Cubatão, sob a acusação de mandar matar suas 2 ex-colegas de trabalho. O Edson também foi capturado horas depois. O Everton se entregou no dia seguinte, afirmando ter participado somente da tentativa de sequestro da Maria Aparecida, e os demais envolvidos foram levados à justiça nos dias seguintes.
A Carolina confessou os crimes e afirmou que a intenção era apenas dar um susto na Mônica e para isso ela teria pago para o Aislan e o Edson o valor de R$2.000 e R$3.000, respectivamente. Ela disse, que não era para de fato a Mônica perder a vida e sim ficar aterrorizada o bastante a ponto de não voltar mais para o trabalho. Porém, é difícil acreditar nessa versão quando a Mônica foi alvejada por 5 tiros e também foram disparados 4 tiros contra a Renata, e sendo assim, a Carolina foi condenada em 29 de agosto de 2007 a 30 anos e 4 meses de reclusão por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima pelo crime contra a Mônica e também as tentativas de homicídio da Renata e da Maria Aparecida. Todos os outros envolvidos nos crimes comandados por Carolina também foram condenados em primeira instância. Edson Siqueira dos Santos foi condenado a 17 anos pela participação na tentativa de homicídio da Renata. Rodolfo Queiroz dos Santos, assim como Everton Moura Andrade, foram condenados apenas pela tentativa de sequestro da Maria Aparecida, e a pena para cada um deles foi de 16 anos. Um ano depois, em 2008, Aislan Dionísio do Nascimento foi condenado a 26 anos de reclusão por ter sido o autor dos tiros que tiraram a vida da Mônica e feriram a Renata. A defesa de Carolina entrou com recurso em março de 2009, que foi julgado pela 5ª Câmara Criminal. Por unanimidade, os juízes decidiram manter a condenação proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e a Carolina segue presa cumprindo sua pena. No fim, então, a Carolina cometeu 3 crimes completamente terríveis, acabou tirando a vida de uma pessoa inocente que tinha 2 filhos para criar e mesmo assim não conseguiu a tão sonhada vaga de emprego que ela queria. Tudo que ela conseguiu foi 30 anos em uma cela de prisão. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.